Agora, viver na Idade Média, expectativa e realidade. Bom, o legal, né, que vocês em aula já tinham falado já, né? Não, tia Cris, eu não quero viver na Idade Média, não. Pois é, né? Eu acho que os dragões são as últimas coisas possíveis que a gente pode representar sobre aquele período. E acho que viver lá não era tão fácil assim, não. Entretanto, aquela ideia que vocês traziam para a sala sobre Idade das Trevas, algumas pessoas, alguns historiadores já deixaram de utilizar essa ideia já, porque a gente não pode atribuir só coisas negativas a um período, tá bom? A gente vivenciou uma pandemia, como está vivenciando agora, em 2020, a gente vivenciou uma crise do sistema financeiro na época, a gente vivenciou um colapso social, um número de mortes muito elevado, mas isso não torna todo o período histórico ruim, tá bom? Bom, passando aqui adiante, vamos só lembrar um pouquinho aqui do que era o feudalismo, né? Era um sistema econômico, político e social, ou seja, né, ele era uma característica da Europa durante a Idade Média, onde todas as outras questões políticas, sociais e econômicas elas estavam interligadas. Isso significa dizer que, durante esse período, todas as esferas, ou seja, a população, a saúde, a segurança, tudo era bastante diferente do que vocês estão acostumados a ver hoje, porque hoje a gente está vivenciando um sistema chamado sistema capitalista, né? Hoje a gente tem circulação de moedas, hoje a gente tem circulação de pessoas, hoje a gente tem possibilidade, olha aqui as aspas da tia Cris, ó, possibilidade de mudanças sociais, né? Embora a gente saiba que na prática isso não funciona tanto assim, né? É muito difícil alguém muito pobrezinho ficar rico e é muito difícil também alguém muito rico ficar muito pobre. Entretanto, durante o feudalismo, a gente vai usar uma palavrinha um pouquinho difícil chamada falta de mobilidade social. Falta de mobilidade, ou seja, de se mover socialmente. Significa dizer que era muito, muito, muito raro, era praticamente impossível que alguém, por exemplo, usufruísse de algo melhor na vida, porque trabalhou muito, porque acordou cedo, porque cumpriu todas as suas tarefas direitinho, fez o seu trabalho corretamente, enfim, essas questões durante a Idade Média vão praticamente inexistir. Nessas duas fotinhas que estão aparecendo para vocês aqui, ó, passando o mouse aqui, elas representam como um feudo era dividido, tá bom? Então, os castelos que vocês estão acostumados a ver com as princesas da Disney, ou os meninos quando estão jogando, por exemplo, aquilo era real, entretanto, a ideia do conto de fada é que não era real, tá bom? Uma coisa também importante antes da gente sair desse slide é o seguinte, essa palavra vassalo, né, vassalo e suzerano, vocês vão ver em alguns filmes, em algumas séries, basicamente o suzerano é alguém que está por cima, é alguém que é dono do feudo, é alguém que tem poder, socialmente falando, tá? Alguém muito importante na sociedade. E o vassalo, olha só a diferença aqui das minhas mãos, é alguém que presta favores, serviços para essa pessoa. Ambos têm uma relação de fidelidade, tá? Eles são fiéis uns aos outros, seus vassalos com seus suzeranos. Entretanto, a posição do suzerano é maior do que a do vassalo, tá bom? Grosseiramente é como se a Tia Cris estivesse falando de alguém pobre prestando um trabalho, um serviço e fosse fiel a alguém mais rico, tá bom? Passando para o terceiro slide agora, a gente tem sociedade de trabalho durante a Idade Média. Perceba que muitas vezes a Tia Cris levou essa pirâmide, né, para a sala de aula para mostrar para vocês como é que essa sociedade era dividida. Sociedade estamental é uma outra palavrinha chata, feia, que a gente vai aprender, mas ela significa puramente uma sociedade dividida entre classes, e classes muito bem definidas, muito bem separadas. Percebam que na base dessa sociedade estão os servos ou camponeses. São pessoas que trabalham para sustentarem as classes superiores a ela. E o senhor feudal, que está lá no topo dessa pirâmide, olha, é alguém que
não paga impostos como os servos vão pagar, é alguém que não trabalha a mesma quantidade que os servos irão trabalhar, é alguém que é dono da propriedade onde essas outras pessoas vão viver e vão prestar serviços para ele, tá? O trabalho, a gente também já trabalhou com essa. Na verdade, não sei se vocês fizeram essa relação, todas as imagens que estão aqui nesse slide agora estão representando aquele jogo que a gente fez em sala, tá? Onde vocês tinham que contar uma história para cada uma das imagens que vocês estavam pegando. Essa segunda imagem do nosso slide, ela se remete à agricultura, ou seja, a base dessa sociedade de senhores feudais, de vassalos, de suzeranos, enfim, da Idade Média. Hoje em dia, basicamente, a gente poderia dizer que a nossa sociedade ela vive de uma economia muito diversificada. Hoje a gente tem comércio, hoje a gente tem turismo, hoje a gente continua tendo agricultura, hoje a gente tem pecuária, hoje a gente tem indústria, hoje a gente tem uma série de outras formas de se viver na sociedade moderna. Entretanto, naquela época, a gente tem basicamente uma sociedade voltada para a agricultura. Ou alguém vive do plantio, ou vai trocar um plantio de um produto por outro, tá bom? É basicamente assim, é um pouquinho do que a gente já discutiu em sala, um pouquinho do que eu já mostrei, mas em resumo, é basicamente a agricultura que vai sustentar essa sociedade. E aí a gente chega no assunto mais questionado por vocês em sala e que tem muita relação com o que a gente está vivenciando agora. Vamos lá, primeiramente. Peste negra foi uma das primeiras pandemias do mundo, tá? Como é que a gente diferencia uma pandemia de uma epidemia? Uma epidemia é uma doença que vai se alastrando, tá? Vai se disseminando. O que significa se disseminar? Vai se espalhando num determinado espaço-tempo. Só que a pandemia é quando essa epidemia já se espalhou tanto que já tem uma série de outros lugares nesse momento. Por exemplo, a gente está vivendo com coronavírus, uma série de países, basicamente o mundo inteiro está com corona. Isso é que a gente vai chamar de pandemia. É esse momento, assim, macro, tá? Tem muita gente de muitos locais, lugares, distantes da gente que estão com coronavírus nesse momento e basicamente o mundo inteiro está preocupado com isso por ser uma pandemia. Quando a gente falava de peste negra na aula, a gente estava se restringindo à Europa, porque era o contexto geográfico que a gente estava trabalhando naquele momento. Então, vamos situar a peste negra e vamos situar o coronavírus, vamos dizer o que tem de diferente, o que tem de parecido nessas duas pandemias aí. A peste negra aconteceu no século XIV e ela chegou, esse slide vai ficar para vocês, vocês podem lê-lo detalhadamente depois, mas ela chegou por meio de ratos infectados que chegavam à Europa trazendo produtos de outros lugares, tá? Então, por exemplo, fazendo uma relação com o corona está chegando aqui por meio de pessoas que estiveram com outras pessoas infectadas. E uma outra semelhança também que a gente tem com a peste negra é que quem transmitia a peste negra para as pessoas eram ratos que vieram infectados, mas que no caso não morriam com a peste negra. Eles eram assintomáticos. A gente está vivenciando um processo agora, vai ficar meio feio, né, comparar rato com pessoas, mas em suma é isso que está acontecendo, porque a gente tem pessoas que não necessariamente sabem que tem a doença, transmitindo a doença para mais pessoas. Só que, olha outra coisa que chama bastante atenção nesse slide também. A gente tem como origem da peste negra, ou seja, o lugar de onde surgiu a peste negra, no Oriente. E hoje a gente também está vivenciando a pandemia do coronavírus trazido do Oriente, tá? Só que uma outra questão também que vai influenciar bastante nessa nossa relação aqui agora é o seguinte: como a gente não tem saneamento básico, o que é saneamento básico? Não tem esgoto, não tem tratamento do lixo durante a Idade Média, né? A gente até comentava que em alguns filmes existem fezes sendo jogadas pelas janelas, por exemplo, dos castelos. A gente tem hoje uma precaução com lavar as mãos e com cuidar dos estabelecimentos em volta da gente, né? Desde a mesa da nossa casa até o lugar onde a gente encosta, no supermercado.
A gente tem que desinfectar tudo, porque é basicamente pelo ar que essa doença é transmitida. E então a gente teve algumas semelhanças aí até agora apontadas e diferenças, é claro, não foi morcego que transmitiu essa doença, estavam comentando sobre isso, era uma das fake news que estavam sendo colocadas nas redes sociais no início dos estudos sobre o coronavírus, diferentemente da peste negra que foi transmitida por um rato. O coronavírus ele é transmitido pelo ar, pela respiração. E outra curiosidade também que a gente tem é o seguinte, né? Como a gente tem agora um mundo globalizado, uma alta circulação de pessoas, pessoas que viajam o tempo todo, pessoas que estão em contato com outras pessoas o tempo todo, a disseminação do coronavírus é muito maior do que foi para aquele período. Como consequências, a gente também pode falar um número de mortes elevado, embora a gente ainda não chegou nesse pico da curva ainda, né, do número de mortes, diferentemente da Itália, que já está vivenciando isso, mas curiosamente a gente também está vivenciando, faltou falar essa semelhança agora há pouco, a gente também está vivenciando um contexto de xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é eu ter preconceito contra pessoas de outros países, acusando-as de estarem trazendo doença. Então, na Idade Média, acusavam outras pessoas, né, os navios de outros lugares que estavam trazendo aquela doença. Está acontecendo a mesma coisa agora. E também está escrito nesse slide aí, vocês vão perceber aqui, ó, a palavra antissemitismo. Antissemitismo, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, quer dizer preconceito contra o povo judeu, tá bom? Durante a peste negra na Europa, o preconceito contra os judeus também era um fator de costume entre as pessoas que acreditavam que realmente os judeus haviam levado essa doença para a Europa, tá bem? Bom, esqueci de comentar também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem anotar depois, marcar a Tia Cris no Instagram, tirar um print dessa tela, tirar uma fotinha, mostrar que estava estudando, também vai ser legal, tá? É claro, não poderia faltar mais um meme, né? Esse meme é da página Vem Fazer História e significa o seguinte, né? Quando voltar às aulas, não te vejo desde a peste. Qual que é onde é que reside o humor dessa tirinha aí, né? Ou melhor, desse meme? Esse meme, ele reside no fato de que a gente não sabe exatamente por quanto tempo essa quarentena vai virar, essa prevenção do coronavírus, e enquanto isso estão todos reclusos dentro da sua casa, dentro das suas respectivas casas. Bom, para a gente continuar então, a gente começa a finalizar a nossa aula de hoje com o movimento das Cruzadas, que foi um movimento que foi religioso, que foi político, já que ele envolveu reis da época, senhores feudais, toda a classe de pessoas importantes daquele período, e também econômico, porque ele mobilizou muita gente da Europa para viajar rumo à reconquista da Terra Santa, onde hoje vocês já ouviram falar que se chama Jerusalém, tá bom? Na verdade, ocorreram várias cruzadas, é incorreto a gente falar cruzada, tá? E todos esses movimentos ocorreram de forma que os reis, os senhores feudais, os altos setores do clero, ou seja, da Igreja Católica da Idade Média, tentaram pegar uma boa parte da população para reconquista, ou para tentativa de reconquista de Jerusalém, e muitas dessas pessoas sequer retornaram, né? Mas a maior parte delas foi acreditando que seriam redimidas do seu pecado e que estariam fazendo um bem enorme para si, e infelizmente não retornaram para isso, tá? Bom, a gente teve aqui apenas algum resumo. Em síntese, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre como as pessoas viviam essencialmente da agricultura, como que nas relações sociais prevaleceu a relação de fidelidade de vassalos para seus suzeranos, né? Como se fosse uma relação de inferioridade, tá bom? Os vassalos são inferiores aos suzeranos, mas possuem relações de fidelidade com eles. As moedas eram praticamente inexistentes, a gente praticamente não tem dinheiro, e quando tem são moedas de verdade, de ouro, prata, que valiam muito, muito, muito para aquela época, então nem todo mundo tinha acesso. A economia e a sociedade europeia jamais foram as mesmas depois da peste negra, principalmente por causa do grande número de mortes. Daí a nossa preocupação recente em salvar vidas antes de salvar a economia primeiro. E, por fim, as cruzadas contribuíram, mas não foram responsáveis pelo fim do feudalismo, tá bom?
A gente vai finalizar esse slide aqui com 2 questões para vocês pensarem e responderem depois, tá? O que significa a falta de mobilidade social? Exemplifica para a tia Cris. E relacionar a pandemia da peste negra com o atual coronavírus em seus aspectos sociais. O que aconteceu naquele período da peste negra que tem relação com o que a gente está vivenciando agora? Como é que essa sociedade ficou? O que pode acontecer com ela? Por que ambas as doenças foram perigosas para a gente? Tá bom? Um beijo enorme. Tia Cris vai continuar se contactando com vocês por outras formas. E o povo que mandou muito bem nos vídeos ano passado e pode ajudar também, tá bom? Tchauzinho!